Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a primeira sessão ordinária do exercício de 2015 desta Casa de Leis. Convido o senhor vereador Alex Ferreira de Souza para secretariar a sessão. Fica suspenso a sessão para o ato solene de posse do vereador suplente Messias Pinto. Convido o senhor Messias Pinto para apresentar e para entregar o diploma para o secretário. Peço para que o senhor Messias Pinto, para que fique em pé e faça o juramento comigo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Constituição e as leis, defendendo os interesses do município. Assim prometo. Declaro empossado. Retorno à sessão e peço para o senhor secretário Alex Ferreira de Souza que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza, presente. Donizete Antônio Correia Barbosa, presente. Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, presente. Kelly Luciana Ortiz, presente. Messias Pinto, Miguel Marcelo presente. Sobrinho, Presente. Sérgio Ventura, Presente. Convido o nobre vereador Alex Ferreira de Souza para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, público presente. É com grande satisfação que nós iniciamos mais um ano nessa Casa de Leis. Salmo 132, União Fraterna. Ó, como é bom, como é agradável, para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte, é que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho de Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida. É uma bênção
eterna. Palavras da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão extraordinária realizada no dia 22/12/2014. Aos 22 dias do mês de dezembro de 2014, foi realizada a 16ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Sal de Pirapora. Às 15 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciano Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor Isarildo Moreira Farrapo para fazer a leitura de um trecho bíblico. A seguir, declarou aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias, iniciando com a ata da 40ª sessão ordinária, realizada no dia 9/12/2014, que coloca em votação. Foi aprovada por unanimidade. Ofício número 205/2014, Câmara Municipal de Sal de Pirapora, que solicita sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei número 035/2014. Projeto de lei número 035/2014, de 15 de dezembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a subvencionar a Associação Lar Criança Feliz e das outras providências. Posto o projeto acima em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 16ª sessão extraordinária, que para constar a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Agora passaremos para a eleição para as comissões permanentes do biênio 2013, biênio 2015-2016. Senhor presidente, por favor. Eu vou ler um pequeno requerimento aqui, que a gente vai pedir uma dispensa da votação de cédulas. Senhor presidente, requeiro que nessa votação para a composição das comissões sejam dispensadas cédulas de votação para que a votação seja verbal e nominal, de acordo com a transparência adotada para a eleição da mesa diretora desta Casa, conforme o artigo 12 do nosso regimento interno, combinado com o artigo 24 da Lei Orgânica. Certo. De acordo com o regimento formulado pelo nobre colega, submeto o requerido à apreciação do plenário. E sendo assim, os que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, e os contrários queiram se levantar. O requerimento foi aprovado. A eleição procederá de modo verbal e nominal. Então, daremos continuidade com a eleição para a comissão permanente do biênio 2015 e 2016. Cada nobre vereador irá votar em um único vereador para cada comissão, que será composta por 3 membros. Serão eleitos os 3 vereadores mais votados, sendo o primeiro mais votado o presidente, o segundo mais votado o relator,
O terceiro mais votado, o vice-presidente. Lembrando que, em conformidade com o artigo 46 do Regimento Interno, devemos assegurar, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que participam da Câmara Municipal. Vamos colocar agora em votação a Comissão de Justiça e Redação. Alex Ferreira de Souza. Sim. Qual Desculpa. qual vereador que o senhor acha que deverá compor esta comissão? Donizete Antônio Correia Barbosa. Donizete Antônio Correia Barbosa. Donizete também. Gostaria de permanecer na Justiça e Redação. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Miguel Marcelo. Jurandir Matos de Almeida. Miguel Marcelo. Kelly Luciana Ortiz. Donizete. Messias Pinto. Miguel Marcelo. Miguel Marcelo Sobrinho. José Luiz. Sérgio Ventura. Donizete. Considerando o empate entre os vereadores Kelly Luciana Ortiz e José Luiz Vieira, faremos novamente a votação para o desempate dos dois. Alex Ferreira de Souza. Kelly. Donizete Antônio Correia Barbosa. José Luiz. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Kelly. Jurandir Matos de Almeida. José Luiz Vieira. Kelly Luciana Ortiz. José Luiz. Messias Pinto. José Luiz. Miguel Marcelo Sobrinho. José Luiz. Sérgio Ventura. José Luiz. Ficando o terceiro, José Luiz. Ficando o resultado conforme foi lido, o mais votado é o presidente Donizete Antônio Correia Barbosa. O relator, ficando o segundo mais votado, Miguel Marcelo. E o vice-presidente José Luiz Vieira. Passamos para a votação da próxima comissão, Comissão de Finanças e Orçamento. Alex Ferreira de Souza. Donizete Antônio Correia Barbosa. Alex.
Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Messias Pinto. Jurandir Matos de Almeida. Messias Pinto. Kelly Luciana Ortiz. Isarildo. Messias Pinto. Miguel Marcelo Sobrinho. Messias Pinto. Sérgio Ventura. Alex. Novamente ocorreu empate entre os vereadores Alex Ferreira de Souza e Isarildo Moreira Farrapo. Vamos iniciar a segunda votação para o desempate. Alex Ferreira de Souza. Alex. Donizete Antônio Correia Barbosa. Alex. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Alex. Jurandir Matos de Almeida. Isarildo Moreira Farrapo. Kelly Luciana Ortiz. Isarildo. Messias Pinto. Isarildo. Miguel Marcelo Sobrinho. Isarildo. Sérgio Ventura. Alex. A composição ficou como presidente Messias Pinto, o relator Isarildo Moreira Farrapo e o vice Alex Ferreira de Souza como vice. Passaremos para a votação da próxima comissão, que é a Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Alex Ferreira de Souza. Alex. Donizete Antônio Correia Barbosa. Alex. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Messias. Jurandir Matos de Almeida. Messias. Kelly Luciana Ortiz. Alex. Messias Pinto. Messias Pinto. Miguel Marcelo Sobrinho. José Luiz. Sérgio Ventura. Ficando o resultado como presidente da Finanças. Então repete a votação sem ele, né? Por motivo que o senhor Messias Pinto já se encontra como presidente de outra comissão, então repetiremos novamente a votação com a exclusão do nome dele por não dar duplicidade. Iniciaremos então a segunda votação. Alex Ferreira de Souza. Alex. Donizete Antônio Correia Barbosa. Alex. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Miguel. Jurandir Matos de Almeida. Miguel. Kelly Luciana Ortiz. Alex. Messias Pinto. Miguel. Miguel Marcelo Sobrinho. José Luiz. Sérgio Ventura. Resultado ficando para presidente Miguel Marcelo Sobrinho. Para vice-presidente Alex Ferreira de Souza. Relator Alex Ferreira de Souza. E o vice José Luiz Vieira.
por dar novamente duplicidade. O senhor José Luiz já está como vice em outra comissão. Faremos novamente a votação com a exclusão do nome dele por motivo da duplicidade. Alex. 4 para o Miguel, 3 para o Alex, 2 para o José Luiz. Agora, né? Os 3. Isto. Isto. Então fica entre os três a votação, eu, o Miguel e o Sérgio, Isto. é isso? Isto. Para ser o vice dessa comissão. Isto. Alex Ferreira de Souza. Miguel. Donizete Antônio Correia Barbosa. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Miguel. Jurandir Matos de Almeida. Miguel. Kelly Luciana Ortiz. Miguel. Messias Pinto. Miguel. Miguel Marcelo Sobrinho. Miguel. Sérgio Ventura. Miguel. Essa eu quero, hein? Essa próxima eu quero. Agora está na comissão. Entrou não. É. Então quem que vai ficar agora em evidência? Considerando que houve incompatibilidade dos cargos, né, em relação ao nobre vereador Miguel Marcelo, passaremos a nova votação. Alex Ferreira de Souza. Kelly. Donizete Antônio Correia Barbosa. Kelly. Isarildo Moreira Farrapo. Kelly. José Luiz Vieira. Kelly. Jurandir Matos de Almeida. Kelly Luciana Ortiz. Kelly Luciana Ortiz. Kelly. Messias Pinto. Miguel Marcelo Sobrinho. Kelly. Sérgio Ventura. Kelly. Ficou a composição como presidente Miguel Marcelo Sobrinho. Vice-presidente Alex Ferreira de Souza. E relator Kelly Luciana Ortiz. Em tempo, quero fazer uma correção, ficando como relator Alex Ferreira de Souza e vice-presidente Kelly Luciana Ortiz. Passaremos para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Alex Ferreira de Souza. Sérgio Ventura. Donizete Antônio Correia Barbosa. Sérgio Ventura. Isarildo Moreira Farrapo. Kelly. José Luiz Vieira. Messias Pinto. Jurandir Matos de Almeida. Messias Pinto.
Kelly Luciana Ortiz. Kelly. Messias Pinto. Kelly. Miguel Marcelo Sobrinho. Messias. Sérgio Ventura. Sérgio Ventura. Se eu fosse votar em mim mesmo, ia dar dúvida, não é, né? Novamente houve empate entre os nobres vereadores Sérgio Ventura e Kelly Luciana Ortiz. Por esse motivo, passaremos a nova votação. Alex Ferreira de Souza. Sérgio Ventura. Donizete Antônio Correia Barbosa. Sérgio Ventura. Isarildo Moreira Farrap. Kelly. José Luiz Vieira. Kelly. Jurandir Matos de Almeida. Kelly Luciana Ortiz. Kelly Luciana Ortiz. Kelly. Messias Pinto. Kelly. Miguel Marcelo Sobrinho. Kelly. Sérgio Ventura. Sérgio. O relator ficou quem? Sérgio 3 e Messias 3. Sérgio e Messias 3. Não, agora não. Então como ficou o relator? Sim. Kelly, relator. Ficando o resultado, compondo a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidente, nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz. Relator, nobre vereador Messias Pinto. Vice-presidente, o nobre vereador Sérgio Ventura. Continuaremos com a leitura das matérias. Ofício número 01 de 2015 da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Excelentíssimo Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo encaminho-lhe o balancete da receita e despesas referente ao mês de dezembro de 2014. Na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e a seus nobres pares meus protestos de estimas e consideração. Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Ofício número 03 de 2015. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo envio-lhe anexo a este o balancete mensal da Fundação referente ao mês de dezembro, conforme dispõe a Lei Municipal número 8.889/94 de 10 de novembro de 1994. Na ausência de outro particular, renova Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Homero João Moreira de Oliveira, Presidente. Recebido um comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que soma resultado no seguinte valor:
R$ 284.520,06. Ofício número 2003/2014, CMSP. Veto número 003/2014 e veto número 004 de 2014. Excelentíssimo Presidente, comunico a Vossa Excelência que o autógrafo da Lei número 032/2014, que estima a receita e fixa despesas para o exercício financeiro de 2015, foi objeto de veto parcial que atinge as emendas aditivas número 01 de 2014 e modificativa número 01 de 2014. O veto parcial oposto às emendas mencionadas tem por subdâneo e contrariedade das referidas emendas ao interesse público. No caso da emenda aditiva número 01 de 2014, em virtude da anulação, atinge despesas consignadas em categoria econômica da Divisão de Cultura, que se destinam à manutenção dos próprios municipais. Pagamento de despesas com água, luz e telefone, vale alimentação dos servidores da Divisão de Cultura, e cursos e atividades culturais destinadas à população, que já se encontravam programadas para o exercício e que ficarão inviabilizadas. Já no caso da emenda modificativa número 01 de 2014, esclarecer que as mesmas também contrariam o interesse público, na medida em que retira recursos consignados para a construção do Hospital Municipal, inviabilizando a realização de tal obra que se afigurar relevante para a população deste município. Lembrando os vereadores que para a construção da pista de skate, o deputado Hamilton Pereira colocou uma emenda parlamentar no orçamento do governo do Estado de São Paulo para o próximo ano. Com relação a recursos destinados para equipamentos da Santa Casa, também será viabilizado através das emendas estaduais e federais. Por tais razões, necessário se faz o presente veto parcial ao teor do disposto no artigo 60, inciso 1º da Lei Orgânica deste município. O veto parcial oposto, longe de significar uma desconsideração para com os autores das emendas e para com o Poder Legislativo, é uma colaboração que o Executivo pretende trazer ao aprimoramento do processo de elaboração das leis. Ao ensejo, renova o protesto de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Parecer do Tribunal de Contas 002-037/026/12, Prefeitura Municipal de Sal de Pirapora, exercício 2012, Prefeito Joel Davi Haddad. Advogados Mariana Bin Sanches Varanda e Bianca Howen Maciel Tomé. Acompanha o Tribunal de Contas 002-037/126/12 e expediente Tribunal de Contas 03-0465/026/13. Vistos, relatados e discutidos os autos, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão 23 de setembro de 2014, pelo voto dos conselheiros Sidney Stanislau Beraldo, relator, e Antônio Roque Cittadini, presidente, e o auditor substituto de conselheiro Valdenir Antônio Policelli, relator, acorda, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável às contas da Prefeitura. As recomendações e determinações encontram-se no voto do relator. Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, José Mendes Neto. Publique-se São Paulo, 20 de outubro de 2014. Antônio Roque Cittadini, presidente. Sidney Stanislau Beraldo, relator. Ofício número 1/2015. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos contido no volume único do Tribunal de Contas 2037/026/12 o processo de prestação de contas do Executivo Local referente ao exercício 2012, o qual foi apreciado pela segunda Câmara desse Tribunal de Contas na sessão de 23 de nove de 2014. O presente processo acompanha 2 anexos do mesmo e 2 anexos referentes ao expediente.
Tribunal de Contas 663/009/14, defesa, juntando ao Tribunal de Contas 2037/026/12, bem como o processo Tribunal de Contas 2037/126/12. Acessório 1, acompanhamento da gestão fiscal, além do expediente Tribunal de Contas 304/65/02613, encaminha documento. Renovamos a Vossa Excelência protesto de distintas considerações e apreço. Atenciosamente, José Márcio Ferreira, diretor técnico de divisão. Requerimento número 01/2015. Requerimento de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo que forneça informações a esta Casa de Leis sobre qual é o valor arrecadado do IPTU da Associação dos Proprietários e Amigos do Portal de Pirapora. Justificativa. Já foram feitos vários pedidos aos setores competentes desta Prefeitura, mas nunca são atendidos. Quando chegam a fazer algum serviço dentro do bairro, os serviços são mal executados sem orientação e nem acompanhamento de um responsável. Um dos grandes problemas que vem se arrastando há anos dentro do bairro são os problemas nas ruas, dificultando o deslocamento de moradores e visitantes, e também os ônibus que circulam dentro do bairro. O Portal de Pirapora tem um total de 1.300 chácaras. O valor do IPTU vai de R$500 a R$2.000, sendo que este bairro tem uma ótima arrecadação de impostos. Sendo assim, por que não está sendo aplicado para tais melhorias? Lembrando que na Lei Orgânica do Município de Sal de Pirapora, em seu capítulo 2, o desenvolvimento urbano, em seu artigo 141, no estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento do urbano, o município assegurará o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Alex Ferreira de Souza, vereador. Requerimento número... O requerimento número 01 de 2015, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza, está em votação. Está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. Está aprovado. Requerimento número 02/2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo que forneça a esta Casa de Leis a relação de todos os veículos adquiridos, comprados ou locados pela Prefeitura, desde o início do mandato do atual prefeito, com a indicação de seus destinos de uso. Justificativa. É dever do vereador a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Diante disso, gostaríamos de ter estas informações para melhor análise se os recursos estão sendo utilizados da forma correta. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. O requerimento número 02 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 03/2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo que forneça a esta Casa de Leis as seguintes informações. Se está em andamento algum projeto referente ao desafogamento do tráfego da Avenida Pedro Pires de Melo. Caso exista algum projeto, favor enviar juntamente com o seu cronograma de implantação. Justificativa. Pois recebemos inúmeras reclamações da dificuldade de trafegar com veículos na referida avenida, principalmente em horário de pico. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador.
Requerimento número 03 de 2015, requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. O requerimento está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 004 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo que forneça a esta Casa de Leis as seguintes informações: se há possibilidade de realizar uma operação de controle a fim de eliminar os mosquitos da dengue em toda a cidade. Se positiva a resposta ao item número 1, quanto aos serviços poderão ser executados. Se negativa a resposta ao item 1, qual o motivo? Justificativa. Neste caso de saúde pública, recebi dos munícipes inúmeras reclamações a respeito de grande quantidade de focos do mosquito causador da dengue existentes pela cidade, sendo que diante da confirmação de muitos casos da doença, se faz necessária uma operação em toda a cidade. Diante disso, requeremos sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 04 de 2015, requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Vai. Com a palavra, o vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público aqui presente, pessoal da Rádio Transversal e o pessoal que nos acompanha online. Gente, isso daqui é uma preocupação que a gente vem tendo aqui na Câmara. Hoje está acontecendo epidemia em Sorocaba, a gente está vendo muito se falar. Aqui em Salto de Pirapora, a gente já tem conhecimento, muito antes do que hoje que está acontecendo, desses absurdos que estão acontecendo com o negócio da dengue aqui em Salto. Infelizmente, são camuflados, gente, os resultados. Infelizmente, eu falo isso porque eu tenho prova. Se quiserem, a hora que quiser. Eu alertei em 2013, nós tivemos uma audiência aqui, da saúde. Audiência pública, quando ela é feita de forma correta, ela tem que ser gravada e atada. Eu não tenho a ata dessa reunião, porque ela não foi gravada. Então é uma coisa muito perigosa, gente, que está acontecendo aqui hoje. A preocupação da gente já vinha no dia que eu fiz a pergunta aqui para a secretária da Saúde. Eu não estou aqui para citar nome, não estou para querer colocar culpa em alguém. Eu acho que a culpa é de todo mundo que tem em sua casa, tem um foco, tem algum problema lá na sua casa. Mas principalmente de quem está tomando conta desse problema, eu acho que tem que ser olhado com bons olhos, gente. Não pode ser feito desse jeito. E eu venho aqui, toda vez eu tenho falado aqui, muitas ações aqui que são feitas aqui na cidade, são feitas nas coxas, gente. Isso daqui não é brincadeira. São casos de famílias, a gente já tem confirmados algumas pessoas aqui, a gente já tem casos, porque quando a gente estava falando sobre importados e autóctones, a gente fala assim, às vezes as pessoas não sabem o que a gente está falando. Importado, falaram que tinha um caso. Nós tínhamos 26 casos já confirmados aqui em Salto. Contei o nome de um guarda municipal hoje, guarda municipal, que está trabalhando na guarda municipal, ele foi tirado como importado. Ele não é importado, ele é nascido aqui, ó, no Forno Velho, aqui, ó. Como que ele é importado? Então tem que ser tratado de forma melhor um pouco, o meu povo, porque do jeito que está não dá para ficar. A indignação está aqui, o Sérgio colocou esse requerimento, é uma coisa que a gente já vem batendo há um bom tempo a respeito disso. Foi muito boa a colocação, Sérgio, ter colocado para que as pessoas tenham um pouquinho mais de conhecimento, só que hoje não adianta, está lá na Santa Casa, está com problema, está internado, tem família inteira internada lá, só que o que foi feito antes? Não foi feito nada. Eu tenho foto do nebulizador lacrado, lá embaixo. O que foi feito? Bloqueio? Nebulização? Agora estoura.
Todo mundo sabe que a larva de um mosquito fica 1 ano guardada. Vem a chuva, o problema é desse ano aqui, que choveu, que fez isso, fez aquilo. Não, o problema está lá atrás. Não foi feito preventiva. Então, gente, vamos trabalhar um pouquinho melhor, o pessoal que estiver trabalhando, o pessoal, não estou reclamando do profissional, porque às vezes a condição que está dada para ele não é suficiente. A preocupação aqui é grande. E eu não estou aqui para brincadeira. Não vim aqui para brincar. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, queria também adentrar a palavra aí do nosso querido Donizete Lilico. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham através da Rádio Transversal FM, online, e o público presente nessa noite aqui na Casa de Leis. Lembrando, Lilico, que realmente, um requerimento muito pedido pelo Sérgio, mas eu tive aí com a secretária de Saúde. Sabemos que realmente que vem assolando a nossa cidade, né? Não só a nossa cidade, como toda a região, como citou o nobre vereador Donizete Lilico, Sorocaba, Iperó, toda a nossa região hoje, infelizmente, vem assolando aí, e o nosso medo da população de Salto do Pirapora. E eu peço aqui também, encarecidamente, eu tive aí com a nossa secretária de Saúde, na nossa emissora da cidade, falando sobre o que vem assolando a nossa cidade, que é a dengue. E antemão também pedindo aqui a população de Salto do Pirapora, aos bairros vizinhos, ao qual está sendo feito a nebulização, que o nosso município também dê a oportunidade para que os nossos agentes da saúde, que estão tomando parte sobre isso, juntos, nós com certeza a eles, dando oportunidade de adentramento à sua residência para que nós possamos sanar o que vem assolando a nossa cidade. Então eu peço aqui também, através do nosso microfone, a toda a população de Salto do Pirapora, que dê essa oportunidade sim, porque juntos nós vamos vencer o combate à dengue com certeza. Muito obrigado a todos e boa noite. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Boa noite, nobre presidente, vereadores, público presente, quem está nos ouvindo pela Rádio Transversal e quem está nos acompanhando online. Bem, a gente sabe que o pessoal está trabalhando a respeito do combate à dengue. Logo no início do ano, o vereador Donizete fez um trabalho muito bacana em cima. Foi descoberto muitas coisas em relação à dengue já no passado, logo no início de 2013, mas que ninguém deu a devida importância. Só que uma das coisas que está acontecendo em Salto de Pirapora, e é bom todos ficarem atentos, é a questão de jogar sem entulho em todos os lugares em Salto de Pirapora. Salto de Pirapora está virando uma cidade do lixão. Então já se foi feito com a 3G Soluções, um levantamento de todas as áreas que existem de lixo, e até agora o projeto estão esperando o aval para se mexer com isso. Tem dinheiro do meio ambiente para se mexer, não se mexe. Então eu vou deixar a dica aqui para o prefeito, para todos que estão lá. Se não houver um combate, as pessoas que jogam entulho em qualquer lugar, a dengue não vai acabar. Porque você torce para chover, mas aí se chove demais, o mosquito volta de novo. E precisa de chuva, porque se não chove está acabando água. Muitos lugares em Salto de Pirapora tem lixo. Não sei se alguém já observou, olha a beira da nossa estrada, quanto entulho está sendo jogado naqueles lugares que tem a parte de mananciais de água, que poderia ser parques muito bons, cheio de entulho. Isso é um dos lugares. Paulistano, logo na entrada, algumas obras foram feitas na rodovia, ficou aquele monte de entulho lá que não dá para se ver nada, fora o pessoal que está chegando lá jogando mais entulho ainda. Isso são alguns casos. Então, ou a nossa prefeitura se organiza para começar a ter atitudes voltadas ao meio ambiente decente nessa cidade, ou esqueça, eles não vão conseguir acabar com o foco de dengue. Que não adianta, a partir de uma tampinha de garrafa jogada, o mosquito da dengue vai lá e bota o seu ovinho e isso vai funcionar para ter muitos mosquitos. A questão de educação.
Eu venho falando isso em Salto de Pirapora, que nós temos que trabalhar na base, trabalhar com crianças, ensinar todo mundo. Já vieram me falar também, porque as pessoas não conseguem fazer isso, as pessoas jogam as coisas em qualquer lugar. Por que será que as pessoas jogam as coisas em qualquer lugar? Porque a nossa prefeitura não faz um programa voltado para o meio ambiente decente, onde que você possa descartar todo o reciclável em lugar decente. É tudo misturado. Você não separa o lixo orgânico do lixo comum. Então, entulhos de construções, hoje se tem máquinas para triturar tudo isso e fazer algo para ser usado em outro lugar. Ou começamos a investir mais em meio ambiente, porque o meio ambiente é o momento, já vem sendo o momento há muitos anos, ou nós vamos ficar sempre dando murro em ponta de faca. Então a população que está nos ouvindo, comecem a cobrar mais do poder público, para se criar situações para que possamos entender de não jogar coisa em qualquer lugar. Eu fiz um pedido nessa Casa de Leis de vários parques aqui na cidade, onde se podia fazer uma revitalização e ter lugares maravilhosos para as pessoas tirarem o lazer no dia de semana, no seu final de semana. Estive no bairro do Paulistano esse dia, muitas pessoas solicitaram, para onde tem aquelas áreas verdes, fazer-se um parque onde, quando você está usando o espaço, ninguém vai ficar jogando lixo à toa. E se crie programas voltados à reciclagem, voltados à coleta seletiva decente. Porque se não fizer isso, a nossa prefeitura ou o Poder Executivo não vai conseguir. E não adianta vir aqui nessa tribuna falar que está sendo feito, porque não está bonito, gente. Você chegar e fazer uma nebulização, qualquer coisinha básica, isso é métodos paliativos. Nós temos que ter métodos concretos, onde você sane o problema. E se não começar a mexer nas questões ambientais aqui em Salto, não vai funcionar. Um recado para o nosso excelentíssimo prefeito: dê autonomia para os seus funcionários trabalhar e fazer o serviço decente. Onde que se tem dinheiro para gastar, gasta decentemente, que vai acabar com o problema. Caso ao contrário, os problemas vão persistirem até o final e outras gerações aqui em Salto de Pirapora. A matéria continua em discussão e o autor do requerimento, o nobre vereador Sérgio Ventura, está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, nossos amigos ali do Santa Maria, obrigado por terem vindo. Foco da dengue. Como o nosso querido, excelentíssimo vereador Alex comentou, ele praticamente está aqui ensinando o executivo a trabalhar. Né, vereador? O senhor vem, comenta, fala, ensina e o cara não entende. Como ele próprio disse aqui nessa tribuna, esse cara sou eu. Olha, minha irmã estava com dengue, foi picada por uma dengue. Funcionária que trabalha junto comigo, dengue também. Vários amigos naquela rua em que o nosso colega, vereador Alex, citou, se chama Roque Martins Fogaça. Ele, ao invés de nos incentivar, o executivo nos incentivar, né, incentivar a população, né, a não jogar entulhos em qualquer lugar, eles próprios jogam, cara. É uma situação complicada. Como que as pessoas vão colaborar, sendo que o exemplo está vindo da própria prefeitura? É lamentável isso. Eu acho que tem que haver uma conscientização, primeiramente, do executivo. Tem que vir essa conscientização do executivo, primeiramente, e depois a cooperação do nosso povo. Né? Uma política participativa de todos nós. Agora, do jeito que está, infelizmente, dificilmente irá resolver o problema. Boa noite.
O requerimento 04 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 005/2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo que forneça a esta Casa de Leis as seguintes informações. Se há possibilidade de providenciar a disponibilizar latas de lixo, containers, na praça do bairro Jardim Santa Maria. Se possível, a resposta ao item 1, quanto ao serviço, poderão ser executados. Se negativa, a resposta ao item número 1, qual o motivo? Justificativa. Considerando-se que esse vereador recebeu inúmeras reclamações dos moradores com relação à falta de latas de lixo nas praças do Jardim Santa Maria. Fator esse que enseja muito lixo e sujeira deixadas nas vias públicas. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. O requerimento número 05 de 2005, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 006/2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo que forneça a esta Casa de Leis as seguintes informações. Se há possibilidade de instalações de lixeiras na região central e nos bairros de nossa cidade, em especial nas praças e avenidas. Se possível, a resposta ao item número 1, quando aos serviços poderão ser executados. Se negativa, a resposta ao item número 1, qual o motivo? Justificativa. Atendendo um pedido da população que reclamam da falta de lixeiras para dispensar papéis, copos, latas de refrigerante, plásticos e etc. Poderíamos estudar uma parceria com empresas locais para ajudar no custeio dessas lixeiras, onde em troca se estamparia a logomarca do patrocinador. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 06 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Presidente. Com a palavra, Serginho? o nobre vereador Vai lá, Sérgio Ventura. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio Ventura. Boa noite novamente, presidente, ao público. Nada está mais claro do que você, qualquer um cidadão, sai primeiramente no domingo de manhã, quem já presenciou isso, sai bem de manhãzinha no domingo, a nossa cidade está parecendo um lixão. Você vai nessa praça aqui da Fonte, copos descartáveis, não tem latas de lixo, Praça da Matriz, nossa cidade, guias, as avenidas, tudo sujo. Eu não consigo entender como é que não há um planejamento para tudo isso. Imagine uma chuva que deu, como essa que veio agora, graças a Deus, abençoada por Deus, e todo esse lixão, para onde ele vai ir? Para os bueiros, entope todos os bueiros da cidade. Ainda bem que nós estamos aqui na cidade pequena. Imagine se fosse em São Paulo, uma chuvinha dessa aqui, tornaria um alagamento em Sal de Pirapora. Infelizmente, há uma falta de planejamento. Estamos ajudando nesse requerimento, dando ideias, né? Infelizmente, há uma autoridade que eu penso assim comigo, que hoje em dia está difícil de se conversar com pessoas. As pessoas não aceitam opinião. Isso aí é uma opinião.
esperamos que acate essa opinião e tenta solucionar um problema desses. Obrigado, boa noite. A matéria está em discussão. Senhor presidente, mais uma vez aí, boa noite a todos. Com a palavra, o nobre vereador José Luiz Vieira. Muito importante o requerimento, sim, quando se faz em nome da nossa população de Salto Pirapora. Nós estamos aqui para trabalhar realmente dentro dos pedidos Salto Piraporense. Nós fazemos o requerimento, fazemos as indicações, quando nós podemos ir até os setores, órgãos competentes da nossa Prefeitura Municipal. E quando nós consigamos alguma coisa lá, nós ficamos muito felizes quanto a isso. Sabemos a dificuldade sim que tem, mas nada é impossível. Só não dá jeito para a morte, gente. Mas o pouco que ele tem feito, e o pedido desse vereador e demais companheiros, eles têm realizado algumas coisas por nós. O pedido da gente, o qual os munícipes pedem, eles têm feito, talvez não adequadamente, não suportando realmente o mais lixo que a nossa cidade hoje tem. Mas o pouco que nós temos aí, principalmente nas avenidas, o qual o Sérgio Ventura pediu aqui no requerimento, principalmente nas avenidas, nós temos aí lixeira sim. Mas eu fico um pouco triste quanto a isso, citando novamente sobre a educação de algumas pessoas, né, gente? A gente fica muito triste quanto a isso, porque nós temos que unirmos as forças, executivo, legislativo, a população, para que trabalhemos juntos quanto a isso, para que nós tenhamos uma Salto de Pirapora melhor, com certeza. E nas avenidas, o qual a gente pediu, no caso, a minha pessoa, eles fizeram esse trabalho, volto a repetir, não adequadamente, mas a gente fica muito triste o qual é o nosso trabalho, de andarmos em nossa cidade, às vezes nas nossas avenidas, o qual esse pedido foi feito, o que cita aqui o vereador Sérgio Ventura. Lamentavelmente, né, gente? Você adentra aqui, do começo da nossa cidade até o final do bairro Campo Largo, as nossas lixeiras sendo espancadas, né? Sendo estouradas por pessoas mal educadas. Nós ficamos muito tristes quanto a isso. E então nós queremos também falar mais uma vez aqui sobre educação, né, gente? Porque juntos, nós com certeza, apesar das dificuldades, nós conseguimos ter uma cidade melhor. Muito obrigado, boa noite a todos mais uma vez. A matéria está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que forem contrários, queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 007/2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro a mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo que forneça a esta Casa de Leis as seguintes informações. Se a Prefeitura pode proceder à colocação de cascalho e manutenção na Travessa Guanabara, no Jardim Daniel Haddad. Se positiva a resposta ao item número 1, quantos aos serviços poderão ser executados? Se negativa a resposta ao item número 1, qual o motivo? Considerando-se que esse vereador for procurado por munícipes reclamando da necessidade de cascalhamento e manutenção da Travessa Guanabara, e considerando-se que a falta de cascalho faz com que as ruas fiquem de difícil acesso, principalmente após as chuvas. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 07 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 008/2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro a mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo a análise da possibilidade de implantação de uma unidade móvel da Guarda Civil Municipal ou uma unidade fixa na Avenida Pedro Pires de Melo, no bairro Campo Largo. Justificativa. De acordo com os comerciantes e moradores, falta policiamento e segurança no bairro, por ser afastado da região central. Fato esse que causa
a demora no atendimento. A implantação da base da GCM no bairro Campo Largo aumentaria a presença da guarda no bairro, contribuindo com o contingente militar, que atua diariamente nas ruas da cidade. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. O requerimento número 08 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio Ventura. Boa noite novamente. Essa base da Guarda Municipal no Campo Largo seria viável, porque há muitos assaltos nos comércios da avenida do Campo Largo, né, que os próprios comerciantes, né, os moradores do bairro, ficam até meio com receio disso. Aí o que acontece? Câmara até inibe, prevê o ladrão, vamos dizer assim, o assaltante, né, de cobrir o seu rosto e tal e tudo mais. Agora, tendo uma base, né, tanto uma fixa como uma móvel, né, as pessoas vendo o guarda, ou até as polícias naquele determinado local ali na avenida, eles vão se sentir mais seguros. É dessa forma que funciona, né? Que nem nós estamos agora nessa Câmara Municipal, né? Muitas das vezes eu vejo, né, a guarda aqui na Câmara Municipal. Poderia acontecer alguma coisa, algum desastre. Vai que entra um bandido, um assassino, né? E tem que haver essa segurança. Tanto aqui, nós temos que pensar em tudo isso. Temos que pensar no que pode acontecer, né? Não pensar no presente, temos que pensar no futuro. E seria viável e que o prefeito pense nisso, né? É segurança dos moradores do bairro do Campo Largo e seria muito viável. Boa noite. A matéria está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 009/2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvindo o plenário para propor ao Poder Executivo que forneça de forma discriminada a esta Casa de Leis as seguintes informações. Quais são os médicos que atendem em todas as unidades do PSF, Programa Saúde da Família, seus respectivos horários de atendimento e quantidade de consultas atendidas. Justificativa. É atribuição do vereador a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Sendo assim, este parlamentar tem recebido diversas reclamações de munícipes, relatando a demora para ser atendido. Relatos de atraso dos médicos e faltas injustificadas desses. Diante disso, gostaríamos de ter essas informações para melhor análise e estudos. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. O requerimento número 09 de 2015, requerimento de autoria do nobre vereador e vice-presidente desta mesa diretora, Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 010/2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário para propor ao Poder Executivo que forneça a esta Casa de Leis as seguintes informações. Quais medicamentos são disponibilizados em nosso município através de programas estadual e federal? Quais medicamentos da lista de padronização são comprados com recursos próprios do município? Justificativa. Foi procurado por diversos pacientes sob a alegação de que alguns medicamentos não estavam disponíveis em determinada unidade de saúde, ou que tal medicamento não era fornecido pelo munícipe. Diante disto, com vista à saúde dos pacientes, requeiro sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador.
O requerimento número 010 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 011/2015, requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo que forneça a esta Casa de Leis as seguintes informações. Existe alguma possibilidade de entrar em contatos com os órgãos competentes nos âmbitos estadual ou federal para a possível regularização da área verde no Jardim Santa Maria? Se positiva a resposta ao item número 1, quando poderão? Se negativa a resposta ao item número 1, qual o motivo? Justificativa. Esta providência se faz necessária tendo em vista que há anos esses munícipes residem nessa área, tendo muitos deles constituídos ali suas famílias. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. O requerimento número 011 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vice-presidente da mesa, Sérgio Ventura. Esse requerimento, boa noite, esse requerimento é muito importante, principalmente aos moradores da área verde, né? A regularização das casas ali, dos moradores do bairro, que questionam, sempre vem se falando em regularização, e sai prefeito, entra prefeito, e é regularização, e não tem regularização. Inclusive foi até derrubada uma construção há um tempinho atrás aí. Então a gente pede para eles que eles respondam esse requerimento e vamos ir ao profundo dele para ver quem é que realmente tem a autonomia para fazer a regularização dos terrenos da área verde dos moradores do Santa Maria. Vamos aguardar e vamos ir ao profundo, né, desse requerimento, porque é de muita importância até para os moradores ficarem mais tranquilos, né? Essa é a palavra, boa noite. A matéria está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 012/2015, requerimento de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo que tome alguma posição urgente e que determine ao setor competente a análise da possibilidade de melhorias da rua João Pedroso da Rosa, no bairro Jardim Paulistano. Justificativa. Os moradores da rua João Pedroso da Rosa, rua localizada no bairro Jardim Paulistano, já fizeram um abaixo-assinado em maio de 2014, pedindo ao senhor prefeito municipal para solucionar problemas recorrentes que já foram relatados em administrações anteriores e nada foi feito. A rua não está nivelada, acúmulo de água em um lado da rua, entulho e lixo carregados pela chuva, vão acumulando principalmente na altura dos números 360 e 374, devido à inclinação irregular da rua. Acúmulo de água causando mau cheiro, possibilitando a proliferação da dengue. Os moradores pedem com máxima urgência providências na correção desta rua, com criação de bocas de lobo ou galerias ou qualquer outra solução que venha resolver o problema que está se arrastando há anos e nada é feito. Segue em anexo cópia do abaixo-assinado feito pelos moradores da rua acima citada. Pelas razões expostas, solicito providências do Poder Executivo para averiguar e atender às necessidades dos moradores. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Alex Ferreira de Souza, vereador. Requerimento número 012 de 2015, requerimento de autoria do nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Bem, a respeito desse requerimento,
É um requerimento básico, não tem muitos detalhes, mas é uma importância para os moradores daquela rua. Só para a gente lembrar um pouco mais, acho que todos os moradores de Sal de Pirapora devem se lembrar disso, porque foi uma coisa muito recente. Que teve uma operação tapa-buracos na cidade. Operação que não tapou nada. Não tapou nada. Então, eu não sei o que acontece. Primeiro que o programa de aceleração do crescimento, o ano passado, disponibilizou para a nossa cidade de Boituva, próximo aqui, 52 milhões para esse tipo. Poderia se arrumar a cidade toda. E não é fazer aqueles remendinhos como costumo fazer. Arranca aquele pozinho, joga um caldinho preto lá, de piche, e joga aquele piche em cima. Pronto, tá, isso não é remendo. Me desculpe, mas não é. Então, excelentíssimo prefeito, comece a andar mais pela sua cidade para você conhecer os problemas dela. É só isso que precisa. Porque sair da prefeitura, pegar a rodovia e entrar ali embaixo é fácil. Ande na sua cidade, porque nós não governamos entre quatro paredes. Infelizmente, não governamos entre quatro paredes. Para nós governar o município, tem que andar, tem que conhecer, conversar com as pessoas. E vai mais uma dica aí, não sei se estão usando ou não. Todos os problemas de Sal de Pirapora, quando você anda pela cidade e conversa nos bairros com todo mundo, os próprios moradores dão a solução dos problemas para nós. Não precisa ter bola de cristal para você fazer as coisas. É simplesmente você fazer. Então, essa operação tapa-buraco foi um fiasco. Tem rua aí que é preferível ser na terra do que ter asfalto. Isso, quantas pessoas estão reclamando? Isso eu vou falar de bairros com asfalto e bairros sem asfalto. Então vamos começar a usar o dinheiro dos impostos, que só os impostos dos carros do ano passado em Sal de Pirapora foram 3 milhões. Dá para fazer muita coisa, né? Então, chegou o momento de começar a fazer as coisas decentes, porque a população já está cansada de ver tanta besteira sendo feita aí. Com a palavra, a matéria está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador e vice-presidente da mesa, Sérgio Ventura. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora querida. Só para lembrar o vereador, essa rua aí, não sei se alguém chegou na casa de alguém, o jornal Tribuna, de nossa cidade aqui, no jornal local. Inclusive tem uma foto minha aqui, que ele colocou, é exclusiva essa rua, João Pedroso da Rosa, né? Totalmente esburacada, sem condição de andar a pé ali, torce o pé. E só para lembrar, né, a rua do excelentíssimo prefeito saiu aqui também no jornal. Né, com o vereador, né, comigo, está aqui também no jornal, rua totalmente tapada os buraquinhos, tudo bonitinho, né, então fica a dica para, vamos ver quanto vai durar essa reforma também, né, do prefeito, que é muito mal feito, muito mal feito, isso que eu queria mostrar para todos. Obrigado. A matéria está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 013/2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvindo o plenário, para propor ao Poder Executivo a análise da possibilidade que os braços de luminárias antigos da Avenida Vicente Leme dos Santos, Jardim Ana Guilherme, que ficaram ociosos depois da instalação dos braços duplos no canteiro central, sejam remanejados para outros pontos de nossa cidade que estejam necessitando de iluminação. Justificativa. Existem várias solicitações através de requerimento e indicações feitas por nós, vereadores, sobre a necessidade de braços de luz em vários bairros da cidade. Sugiro que seja feito um estudo e onde houver maior necessidade, que sejam implantadas as referidas luminárias. Hoje em dia, iluminação pública não é só questão de beleza, é segurança para o morador. Claro que a sensação de segurança do cidadão não depende só disso,
mas passa com grande importância pelo fator iluminação pública. Sim, ruas mal iluminadas são muito mais propensas a assaltos e agressões. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 013 de 2015, requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Indicação número 01/2015. Indicação de autoria do vereador Sérgio Ventura. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, a análise da possibilidade de realizar manutenção nas ruas do bairro da Ilha e também nas ruas laterais. Justificativa. Os moradores do devido bairro questionam a falta de manutenção nas ruas, e quando as máquinas fazem manutenção, não realizam todo o trabalho como deveria ser feito, e que também é dificultoso entrar com automóveis nessas travessas, sem a devida manutenção. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. A palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador Messias Pinto. Excelentíssimo senhor presidente, assessores da mesa, senhores e senhora vereadoras, público, os demais autoridades presentes e os públicos, os presentes homens, mulheres, que nos honram e crianças que nos honram com a visita. Eu queria só agradecer a minha mulher, o Toninho, que está por aqui, que a gente é conhecido, e dizer muito obrigado pela presença de vocês. Eu só queria fazer um agradecimento mesmo. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Na oportunidade, também quero aproveitar para agradecer a honrada presença da senhora Neuza, esposa do senhor Messias, e seu filho João Victor. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Iniciaremos a eleição do secretário da mesa diretora. Peço ao nobre vereador Alex Ferreira de Souza que faça a leitura. Inscrição para eleição do cargo de secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, a realizar-se no dia 3/2/2015, às 20 horas, para o biênio 2015/2016, por ocasião da licença para ocupar o cargo de secretário municipal do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Em conformidade com o artigo 13, incisos 1 e 3 e artigo 27 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, seguem abaixo as inscrições para eleição do cargo de secretário da mesa para o biênio 2015/2016, conforme dispõe o artigo 27 do Regimento Interno, por ocasião da licença para ocupar cargo de secretário municipal do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira, a realizar-se na primeira sessão ordinária de 3/2/2015, às 20 horas. Nome: Miguel Marcelo Sobrinho. Data: 30/1/2015, às 9h05. Cargo: secretário. Ata de encerramento da inscrição. Aos 2 dias do mês de fevereiro de 2015, às 16 horas,
encerrou-se o prazo de inscrição para os candidatos à eleição de cargo à mesa diretora da Câmara Municipal de Sal de Pirapora, conforme disposto no artigo 13, incisos 1 e 3 do Regimento Interno. Verificou-se as inscrições dos seguintes candidatos: para secretário, Miguel Marcelo Sobrinho. Ato contínuo, verificando que ninguém mais se manifestou, eu, Cláudia Aparecida Mabilha, assessora legislativa, lavrei e presente ata que segue assinada por mim e demais funcionários presentes. Salto de Pirapora, 2 de fevereiro de 2015. Só corrigindo aqui que a sessão, no caso, não seria às 20 horas, seria sim às 21 horas, tá? Solicito ao nobre vereador Alex Ferreira de Souza que informe o nome dos inscritos. Secretário, os vereadores inscritos são Miguel Marcelo Sobrinho. Informo a todos que a votação será aberta e a apuração será pela maioria simples, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Peço aos senhores vereadores, por ordem de chamada, que assinem a folha de votação e declarem seu voto, dizendo sim ou não ao candidato inscrito. Certo. Peço para o nobre vereador Alex Ferreira de Souza fazer a chamada. Alex Ferreira de Souza, sim. Donizete Antônio Correia Barbosa, Sim. Isarildo Moreira Farrapo, Sim. José Luiz Vieira, Sim. Kelly Luciana Ortiz, Sim. Messias Pinto, Sim. Miguel Marcelo Sobrinho, Sim. Sérgio Ventura, Sim. O resultado para o secretário Miguel fica sendo Miguel Marcelo Sobrinho. Votação unânime. O secretário da mesa diretora que dirigirá os trabalhos no biênio 2015-2016 será o nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Comunico que a posse do novo secretário da mesa diretora, neste momento, quando também aproveito para agradecer o nobre vereador Alex Ferreira de Souza por ter secretariado os trabalhos até este momento. A posse é automática nos termos do artigo 13, inciso 12 do Regimento Interno desta Casa. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a primeira sessão ordinária do exercício 2015, agradecendo a presença de todos.